Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 17, versículos de 22 até o 27, que nos diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Amados irmãos e irmãs, vamos lá, que a gente tem aqui 3 realidades que aparecem nesse texto. Nós vamos dividi-lo em 3 pedaços, literalmente. O primeiro pedaço do texto é quando Jesus anuncia, mais uma vez, que vai sofrer, que vai ser entregue. Aqui a gente já está chamando dos chamados anúncios da paixão. Então Jesus diz, que o Filho do Homem, a que ele se refere a ele mesmo, ele está usando uma nomenclatura lá da literatura profética, lá de Daniel. Ele vai dizer que o Filho do Homem vai ser então entregue nas mãos dos homens. Ele vai dizer o que vai acontecer. E os discípulos ficam tristes. Gente, eu quero chamar a atenção sobre essa tristeza. Quando nós lemos em um primeiro momento, sem ter um embasamento bíblico, parece-nos que os discípulos ficam tristes porque eles amam Cristo. No fundo, não é só por causa disso. É porque, no fundo, existe uma crença dentro do judaísmo e que os discípulos bebem desta crença de que nós temos um Messias triunfalista. Ou seja, um Messias que vinha com muito poder, com muita honra, com muita pompa. E aí Jesus falar que vai ter que sofrer, que vai ter que isso, vai ter que aquilo, parece que está indo na contramão. Perceba que, infelizmente, é por aí. Mas aí, chega no versículo 24, nós vamos agora para a segunda parte. E antes de ir para ela, só vou fazer um comentário. Cuidado com essa nossa visão, às vezes, de colocar em Cristo algo que não é bem aquilo que é condizente, especialmente nos evangelhos. Os discípulos criaram a imagem de Jesus. Eles criaram uma imagem que não estava sendo condizente com aquilo que ele era. De fato, Jesus é Deus, mas ele é servo sofredor. Então ele acaba tomando sobre si as nossas dores, por isso que ele acaba sofrendo. Nós hoje também corremos o risco de muitas vezes criarmos imagens equivocadas de Deus. Aí depois a gente começa: mas Deus, por que tu fizesse isso? Mas Deus, por que você isso? Mas Deus, por que aquilo? Gente, entenda que Deus está sempre acima de nós e, portanto, a gente não consegue sondar os mistérios do coração de Deus. Quando a gente começa a criar uma imagem de um Deus que parece que é manipulável na palma da minha mão e que eu sou a pessoa que entendo tudo o que ele vai fazer ou deixar de fazer, eu estou começando a ter uma imagem errada e equivocada de Deus. Mas voltando. Chegam em Cafarnaum e apresenta-se aqui a imagem de um cobrador de imposto do templo. E ele se aproxima de Pedro. Mais uma vez aparece aqui a imagem de Pedro como alguém, que é porta-voz ali dos discípulos. Mas já é um resquício aqui do quanto é que Pedro, de fato, foi importante no início da igreja. E perguntam para ele: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu que sim, ele paga. E aí, depois começa o momento interior. Por que ele pergunta isso? Porque eles queriam pegar Jesus no erro. Sempre era assim. Então, muitas vezes, inclusive Jesus fala, não vamos escandalizar não. Por quê? Jesus precisava de tempo, até a sua paixão, morte e ressurreição, para poder fazer aquilo que era determinado, desde a eternidade, para que ele fizesse em terra. Se Jesus fosse fazer algumas coisas antes do tempo, talvez ele tivesse morrido muito tempo antes. Então, era preciso o tempo certo para cada coisa. Só que em casa, local do aprofundamento, Jesus agora quer aprofundar com seus discípulos. Olha o que é que vai acontecer. Jesus faz uma pergunta lógica para Pedro. Pedro, veja, um rei cobra de quem? Dos seus filhos ou do povo de fora? Claro que é do povo de fora. Pedro responde muito claramente.
Então Jesus quer dizer outra coisa. A gente está livre disso. A gente não precisa pagar esse imposto. Aí você vai perguntar, mas Lucas, o texto está querendo dizer que não pode mais dar dízimo, não pode mais dar oferta na igreja? Não tem nada a ver com isso. A questão é que a gente tem que entender por que se dava dinheiro naquele tempo. Tem versículos lá do Antigo Testamento que apontavam que quem desse dinheiro no templo ia proteger sua própria vida e da sua família. Então meio que você entendia que você dava aquele valor para, em contrapartida, você receber uma proteção de Deus. Usando esse caminho, usando essa reflexão, eu entendo o seguinte, que agora que eu sou filho de Deus, eu não preciso mais ficar dando dinheiro em troca de uma proteção. Aí a gente agora pode fazer uma reflexão. Estamos dando dízimo na paróquia por quê? É em vista de receber algo em troca? Ou eu dou porque eu entendo que é dom e sendo dom eu preciso devolver? Né? Então entenda a dinâmica. Muita gente quer ser dizimista, quer ajudar na igreja porque quer um benefício em troca. Não é isso coerente. O que é benefício é que é estrangeiro. Quem é filho já tem esse benefício, já tem a graça de Deus sem dar dinheiro nenhum. E aí o que acontece? Vem agora o chamado milagre do peixe, que eu acho que quem chegou até esse vídeo também deve estar com dúvida. Eu vou ajudar vocês. Jesus vai dizer o seguinte, para não escandalizar essa gente, vai até o mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali você vai encontrar uma moeda. Pegue e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Eu quero chamar a atenção sobre o que é que a exegese acaba pontuando sobre esse texto. O peixe, ele sempre foi uma referência a Jesus. Por quê? Deixa eu explicar um detalhe para você. No início da igreja, os cristãos eles precisavam ficar muito escondidos. A gente não podia ficar dizendo assim que eu era de Jesus ou não era de Jesus. Então existia um código para que você pudesse saber se o outro era discípulo de Jesus ou não. Costumava-se desenhar, não sei se vai ficar claro aqui na palma da minha mão, mas desenhar uma parte de um peixe. Tipo isso aqui, é um traço aqui e essa onda para cá. Se a outra pessoa completasse a onda para formar um peixe, então automaticamente eu dizia assim, fulano também é discípulo de Cristo, ele pode vir para a Eucaristia. Então tem um código. E por que usar esse código, né? Porque na verdade, quando você usa a palavra peixe em hebraico, as iniciais eram as iniciais da frase Jesus Cristo, Salvador dos homens. Então, o peixe teve sempre essa ligação. Além de que o peixe também é símbolo daquele que vive na água, né? Que tem vida depois da partir do momento que está na água. O peixe precisa da água para poder viver. O que é uma alusão também ao batismo. Então é interessante entender que ele tem que ir ao mar, lançar o anzol e abrir a boca do primeiro peixe que tu pescares. Se eu entendo agora o peixe como também essa alusão a Jesus Cristo, eu quero que você entenda que quem salvou Pedro para poder pagar o imposto foi o peixe. Isso é um forte indicativo de que agora não é mais o dinheiro que vai redimir e proteger a nossa vida, como eu falava dessa dinâmica lá do Antigo Testamento, mas é agora o peixe com P maiúsculo, que, como eu expliquei a dinâmica, é simbologia do Cristo. É Cristo agora aquele que com seu sangue vai nos salvar, vai nos redimir, vai nos proteger com sua mão poderosa. Então olha que delicadeza olhar para esse texto com esse olhar. Podemos pensar que muitas vezes é assim. Quando menos esperamos, olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tenho... procuro alguma coisa para poder resolver um problema que eu estou imaginando, de repente vem do Cristo. Cristo é esse peixe que traz para a gente essa moeda quando precisamos ter que pagar impostos, quando precisamos resolver tantas situações delicadas na nossa vida. É Cristo que nos protege, é Cristo que de fato nos guia, é Cristo que nos consola. Espero que você tenha gostado desse estudo, dessa reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!